senhor Paulo Araújo. Olá, Paulo. Olá, Dalgisa. Vamos viver uma aventura hoje. Com certeza, bem inusitado o cenário hoje do programa, né? Primeiro vamos começar explicando por que estamos aqui no bar. Claro, isso mesmo. O último texto do meu livro, Como Se Fossem Letras, é uma adaptação da história de Chapeuzinho Vermelho, que eu fiz há 12 anos, aqui para o Rio Potengi. No lugar dela levar doces para a vovozinha atravessando uma floresta, como todo mundo conhece, ela pega um barco como esse que a gente pegou agora e vai levar ginga com tapiocas para a avó vender na Praia da Redinha. Então, assim, quando a gente pensou, né, e veio para cá, eu imaginei, por que não no Rio, esse lugar que todos os natalenses adoram, que é assim, o berço da nossa cidade. É uma característica assim, que você usou de Natal para explorar uma história clássica. Isso mesmo. Eu acho que... Qual é o natalense que não já veio tomar um banho de mar na Redinha, né? Na Praia do Forte, ou mesmo no próprio Rio? E aí eu pensei, e por que não? Naquela época não havia ainda a ponte, né? Newton Navarro. As pessoas atravessavam ou numa balsa de carro, ou numa balsa de passageiros, que era o famoso barco Albacora. Era um passeio lindo no fim da tarde, que as pessoas pegavam o barco, iam até a Redinha, depois voltavam. E eu resolvi escrever a história ali, naquela situação. Então, o Chapeuzinho mora na Ribeira, pega o Albacora e vem deixar a ginga com tapioca para a avó vender na Redinha. E como é que foi o final da história, então? Posso contar? Olha, a Chapeuzinho encontra um lobo mau muito sedutor no barco. Ele é ritmista da Balanço do Morro, Escola de Samba das Rocas. O lobo mau seduz a Chapeuzinho durante a travessia. Antes do barco atracar, ele pula nas águas do Rio Potengi, nada, vai até a praia, na Rua do Mercado, conquista a vovó da Chapeuzinho também, né? Quando ela chega na praia, vê que os dois viraram amantes. Chapeuzinho fica extremamente revoltada com isso, porque ela se apaixonou pelo lobo, e aí ela volta na balsa, e aí ela fica quase que cometendo um suicídio de tanta raiva que ela fica do lobo, né? Então, quer dizer, o lobo finalmente se deu bem. Essa história, na verdade, você criou na época de um trabalho da Faculdade de Jornalismo, né? Isso mesmo. O professor e jornalista Vicente Cerejo, que é autor do prefácio de Como Se Fossem Letras, ele fez um desafio à minha turma, que era adaptar essa história, né? Isso foi uma ideia que Milô Fernandes teve, e aí saiu um livro maravilhoso também sobre isso. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo depois, quando eu já estava morando em São Paulo, que o professor Cerejo usava como exercício na sala de aula esse meu texto, né? Todos os colegas que foram passando depois pelo curso me diziam, olha, eu li a sua história de Chapeuzinho, eu li a sua história de Chapeuzinho. E ele me cobrava muito que eu publicasse em livro, para não se perder. E aí agora chegou a vez, né? Quantos anos depois, então? 12 anos depois. 12 anos depois, Chapeuzinho ganhou o papel, realmente. E a ideia era essa mesma, Paulo, quando você criou o texto, com toda a ambientação? Porque, na verdade, assim, contando a história, com toda a ambientação, trazendo para a nossa realidade, com os costumes de Natal, a gente termina, assim, se envolvendo também um pouco na história. Exatamente, Adalgisa. Existe uma tradição que os contos infantis, as histórias infantis, elas são muito usadas para dar lição de moral nas crianças, né? Tem sempre um fundo, o bem vence o mal, o lobo, no caso da história original, era morto de uma forma muito violenta. Chapeuzinho Vermelho é uma história muito violenta, né? Cerejo cita aqui no prefácio, foram pesquisar e descobriram que, na verdade, os contos de fadas, no original dos irmãos Grimm, eles eram alguns mais violentos e outros bem felizes, digamos assim. Então eu pensei, por que não, num cenário tão paradisíaco como esse, o lobo mau não se dá bem, né? E aí a minha ideia também naquela época, a cidade estava perto de completar 400 anos, tinha todo aquele envolvimento por Natal, a Fortaleza e tal, era fazer uma homenagem assim. Então, os personagens, eles são muito conhecidos nossos. Eu mesmo fiz esse passeio no Albacora várias vezes, com pessoas que vinham visitar Natal e que ficavam encantadas, porque a gente, infelizmente, está muito virado de costas para o nosso mar, né? A gente geralmente só vai à praia aqui em Natal no verão, em dezembro, janeiro, quando, na verdade, um passeio como esse que a gente está fazendo é uma bênção num dia estressante, depois que você sai do trabalho,
ninguém sai daqui com problemas, né? Visual maravilhoso. Visual maravilhoso, a ponte, o forte, o próprio mercado. Então, o lobo muito esperto, né? Muito malandro, muito sedutor, no livro os leitores vão ver, ele consegue realmente dar um nó nessa história toda e ele é feliz. Ele, no final, a Chapeuzinho Vermelho, coitado, é quem se ferra por amor. É uma história de amor também, né? É uma história de amor, com certeza. Paulinho, como é que surgiu a ideia desse livro, Como Se Fossem Letras, que além dessa história de Chapeuzinho, você também tem histórias da sua profissão de jornalista? Ok. Na verdade, Adalgisa, eu explico um pouquinho no começo que é assim, nós jornalistas, eu acho que a gente dá muito pouco valor àquilo que a gente produz diariamente, sejam reportagens impressas, de TV, programas como esse seu, porque a gente está fazendo história, né? A gente está contando a história do cotidiano, que depois os historiadores oficiais virão pesquisar para escrever sobre o que vivemos. Aí eu disse, por que não as nossas reportagens, as minhas reportagens irem para um livro? Porque eu sempre que as faço, procuro dar um caráter atemporal, assim, quer dizer, elas não ficam muito datadas. Então, ao longo aí desses 12 anos de carreira, eu entrevistei pessoas queridas por muita gente, como Ariane Suassuna, como Ingrid Betancourt, que estão no livro, como várias outras figuras aí. Eu trabalhei na revista Nova Escola, que é uma revista muito lida por professores, né? Rodei esse Brasilzão aí, ouvindo muitas histórias bacanas. Tem um perfil de um professor em Minas Gerais que ele é cego, né? Ele ficou cego de um olho aos 6, depois do outro aos 12. Quer dizer, a vida pessoal dele era uma tragédia, mas ele conseguiu fazer disso uma superação e hoje ele é um dos melhores professores da rede pública de Minas Gerais. Como é que ele aprendeu? Ele levou um gravador para a sala de aula e aí ele tinha milhões de fitas, matemática, português, história. Passou em primeiro lugar no vestibular e aí os alunos só vão descobrir que ele é cego na segunda ou terceira semana, porque ninguém pensa naquilo, né? E aí ele é muito brincalhão com essa própria condição dele e disse assim, olha Paulo, eu não enxergo um palmo à frente do nariz, aliás eu não enxergo nem o meu nariz. E aí os meninos, só nos dias de provas é que ele pede ajuda de alguém para ninguém colar, né? Eu conto essa história no livro também. Então a ideia do livro foi, primeiro, fazer um registro do que eu achava que podia se perder no tempo e segundo, contar boas histórias, que eu acho que o que as pessoas gostam é disso, né? De histórias do cotidiano, de pessoas anônimas e algumas pouco famosas, mas que têm uma identificação muito legal. Outro exemplo é Nalva Mello, ali do Café Salão, né? Nalva é uma batalhadora, tá há 18 anos com aquele café ali na rua Duque de Caxias. Ela defende a revitalização da Ribeira como ninguém e tal, e eu passei um dia com ela para contar essa história. Ela mora em Pirangi, praia, Pirangi do Norte, e vem todos os dias trabalhar em Natal. É um luxo, né? Morar em Pirangi e vir para cá. E ela não deixa de ser também um personagem do Rio Potengi, porque o salão tem quase os fundos pro rio. Dela é o amor, o coração e tudo que a gente... E com a experiência com Ariano Suassuna? Maravilhosa, né? Ariano Suassuna, eu acredito que seja, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escritores brasileiros, cotadíssimo aí para ganhar o Prêmio Nobel esse ano, né? Vamos torcer muito. Ele me deu assim um presente imenso, que foi me receber na casa dele, uma coisa que ele faz pouco. Ariano estava fazendo 80 anos nesse período e ia estrear aquela minissérie adaptada de um romance dele, A Pedra do Reino, né? A história da Pedra do Reino. Quando eu cheguei na casa dele, Adalgisa, tem toda essa preparação para a entrevista, ele viu meu sotaque, perguntou de onde eu era, eu disse que do Rio Grande do Norte, de Currais Novos. A conversa quase não começou. Ele cria cabras, né, no sertão da Paraíba, muito perto lá, faz muitas trocas com os criadores do Seridó. E aí ele disse que todo professor, que ele se considera, ele foi professor a vida toda, tem que ter um pouco de ator, né, para dar boas aulas. E ele revelou pela primeira vez também que já morou aqui em Natal, quando criança, adora a cidade, né, gosta muito de voltar aqui. Conta também casos maravilhosos do tipo, na época da Segunda Guerra, Natal estava tão colonizada pelos americanos que veio um analfabeto do interior para cá, pegou um táxi e o taxista falou para ele, olha, aquela placa ali está escrito stop, significa pare, embaixo está escrito peire, eu não sei o que significa. E aí ali já começou também aquela defesa dele
contra esse colonialismo de tudo ser em inglês, brunch, coffee break, lobby e tal. E ele contou uma coisa que eu acho que eu posso revelar aqui, que na época o meu editor não deixou botar, porque podia trazer problemas para ele, é que os americanos se engraçaram muito para uma irmã que ele tinha, uma irmã muito bonita e tal. E assim, os caras chegavam aqui e queriam mesmo ser os Dom Juans, né? E aí ele foi mesmo para cima e agrediu fisicamente o americano, deu uma surra num bom português: seu cabra safado, você não se meta com a minha irmã, porque aqui a coisa é outra, né? E uma última coisa muito interessante que ele me contou, que eu saí de lá muito emocionado, foi porque o Jesus do Alto da Compadecida é negro, né? Que a gente assiste 1000 vezes, mas ainda fica sempre, em tese, chocado por causa daquilo. Na época que ele estava escrevendo a peça, nos Estados Unidos estava uma guerra muito grande contra a entrada de crianças negras nas escolas, né? Aquele segregacionismo todo. Ele recebeu uma revista que tem uma foto de uma passeata lá nos Estados Unidos, com uma mulher segurando um cartaz e dizendo assim: olha, Deus foi o primeiro segregacionista ao criar raças diferentes. Ele disse que teve tanta raiva daquilo, achou aquilo tão nojento, que ele apagou com a borracha a caracterização do Cristo e colocou um Cristo negro, exatamente para fazer as pessoas refletirem sobre isso, né? Que não há essa coisa de raças, é a maior bobagem que possa existir. Tanto que na fala do Chicó tem ele dizendo assim para a Compadecida, né? Mas minha mãe, ele não está um pouco tostadinho, não? Quer dizer, é para a sociedade brasileira realmente refletir como a gente carrega né? E depois eu fui, como jornalista, morar um tempo em Angola e vi esse outro lado, né, do que é você ser a minoria, né, no meu caso a minoria branca, e você passar por tantas coisas que é uma bobagem, nós somos todos iguais, carregamos o mesmo DNA, somos todos irmãos, e aquela peça talvez seja a primeira forma de fazer a gente refletir, nos anos 50 ainda, como éramos segregacionistas. É verdade, né? E a gente continua a nossa entrevista aqui num barco, navegando pelo Rio Potengi, coisas de Paulo Araújo, né, Paulo? Agora eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi, que a gente sabe, ao longo da sua carreira você entrevistou várias pessoas, tem várias histórias para contar, mas como é que foi a seleção para o livro Como Se Fossem Letras? Olha, Adalgisa, foi dificílimo, doloroso, né? Porque cada história dessa é como se fosse um filho, assim. Então eu pensei em 2 públicos. Primeiro, quem gosta de boas histórias, como eu falei antes, e segundo, estudantes de jornalismo também, pessoas que pudessem, de certa forma, aprender um pouquinho com o que eu fiz. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma seleção de 50 histórias. Essa seleção depois caiu para 30 e depois ficou em 23. E eu arrumei elas da seguinte forma: em 5 blocos eu fiz entrevistas, um bloco de entrevistas. No começo eu explico um pouquinho a dificuldade de se fazer uma entrevista, né, de se preparar, de enfrentar o mau humor dos entrevistados, de ser às vezes até um pouco de duelo também com ele, porque na verdade uma entrevista a gente sabe que é uma grande briga, né, entre entrevistado e entrevistador. Um quer esconder e o outro quer revelar. Depois eu parti para as reportagens, mostrando como é difícil você, no caso de uma revista, ficar às vezes até 1 mês ou 2 com a mesma história, apurando, descobrindo coisas novas e tal. Na TV é muito bacana porque a gente todo dia tem que entregar aquelas histórias, né? Mas numa revista, às vezes, você fica tanto tempo com aquele personagem que quando a coisa é publicada parece que tem uma morte ali, uma separação para sempre. Então eu fiz as reportagens da seguinte forma: eu peguei um pouquinho do que eu achava que podia ser usado como exemplo depois nas faculdades de comunicação também, aquele modelo clássico da reportagem. Depois eu parti para os perfis, que são essas histórias que a gente conta só focado numa pessoa, né? Então tem Nalva Mello aqui da Ribeira, tem Demétrios, que é um pintor, que veja só, ele é um policial militar de 30 anos que virou pintor, tem um ateliê lá na Praia de Pipa, uma história espetacular. Tem aquele professor cego de Minas Gerais,
que eu falei também. Tem uma matéria que eu fiz, um perfil que eu fiz muito grande, muito extenso para a revista Glam, do Jorge Azevedo, que é sobre Grace Kelly, né? Uma mulher que inspira até hoje todas as outras com elegância. Depois eu parti para os ensaios, né? Que é aquele texto que nem é uma reportagem, nem é uma crônica. E aí eu fiz duas coisas, contei as histórias da África, né? Os ensaios africanos e os ensaios seridoenses, que é a região aqui do Rio Grande do Norte, de onde eu sou, né? Eu sou de Currais Novos e lá também eu já fiz muitas histórias dessas revistas da Editora Abril. E por fim a crônica de Chapeuzinho Vermelho, que eu coloquei no capítulo ficção, ali no fim. Eu confesso que eu não sou muito bom ficcionista e tal, eu gosto mais da coisa da realidade, da apuração da realidade. Admiro demais quem sabe fazer ficção. E aí cada capítulo desse tem ali uma aberturazinha pequena, uma contextualização, que é para quem não é jornalista, quem não está afeito aí à nossa profissão, se preparar um pouquinho para o que vai encontrar. E outra determinação também foi não ter imagens no livro, sabe? De propósito, o livro não tem imagens, que é para as pessoas voltarem àquele tempo onde a gente lia, como na época de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau, e ficar imaginando. Cada leitor faz o seu cenário, que eu acho que se eu botasse as fotos, e eu até tinha as fotos de todas essas histórias, estragava um pouquinho a leitura. Agora, uma das coisas também que chamou bastante atenção foi a entrevista maravilhosa que você fez com Ingrid Betancourt, contando realmente todo o drama, todo o sofrimento que ela passou lá, como refém das Farc. O que é que passou para você naquele momento? A gente, como jornalista, às vezes a gente sente no momento da entrevista. O que passou hoje, Ingrid Betancourt, depois de toda aquela experiência dramática? Adalgisa, me passou a seguinte sensação. Durante a entrevista, ela parecia que ia se desfazer como um papel. Ela é muito frágil, né? A vivência de 6 anos e meio na selva sequestrada deixou ela muito magra, muito fina, assim, digamos. Ela deve pesar 50 quilos, mais ou menos. Então, a cada resposta dela, parece que a energia ia se acabando. E, por outro lado, o que ela respondia me fez perceber que eu estava diante, talvez, de uma das mulheres mais fortes que eu já encontrei. Porque quem vive uma experiência dessa de sequestro, e um sequestro que dura 6 anos e meio numa selva, muito sofrimento, onde você pega malária, onde você pega hepatite, onde você tem todas as certezas que não vai ser resgatado nunca mais, porque o exército colombiano, o grupo terrorista, tirava ela de todo dia de um lugar diferente, às vezes numa rede, e de propósito jogando ela contra os espinhos. Você tem certeza que essa pessoa vai ter ódio para o resto da vida, né? Vai se tornar amarga. E ela não. Ela hoje roda o mundo pregando o perdão. Ela perdoou esses sequestradores, perdoou o fato de ter perdido a oportunidade de ver os filhos dela se tornarem adolescentes. E ela disse para mim uma frase que foi o que eu puxei para o título, que é assim: liberdade é ter o direito de escolher quem você é, né? E o que você vai fazer também. E o medo é uma sensação, segundo ela, maravilhosa, porque a gente, ao enfrentá-lo, fica pronto para qualquer coisa nessa vida. Então Ingrid realmente me marcou, porque eu tinha acompanhado como jornalista a luta dela para ser candidata a presidente, né? Ela foi sequestrada faltando 1 mês para as eleições, ela ia ganhar com certeza aquelas eleições, e 1 mês depois do sequestro, sem ela saber, o pai dela morre, que era uma figura que ela amava muito, né? E que ela tinha, assim, certeza de que, pelos problemas cardíacos, ele ia durar muito pouco. E, Adalgisa, de propósito, os sequestradores só deixaram para dizer isso a ela 3 meses depois. E de que forma? Eles trouxeram um repolho enrolado num jornal. Pela primeira vez ela viu um jornal nesse tempo, então disse: oba, notícias do mundo civilizado, né? Tirou o repolho, alisou o jornal na perna e ali viu a imagem do velório do pai dela. Então, quer dizer, não pode haver forma de violência maior do que essa, talvez, né? E aí ela diz lá na entrevista: eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Não sei como não morri, mas consegui lição maravilhosa para a gente hoje, de superação, né? De perdão, enfim. Eu não podia deixar de colocar a entrevista de Ingrid. Realmente emocionante.
Eu li também o livro dela, me emocionei também com a entrevista que eu li no seu livro. Cada vez que a gente fala da história dela, a gente realmente tenta resgatar uma lição de vida, né? E ela me disse uma coisa interessante também, ela nasceu no dia 25 de dezembro. Por pouco o nome dela não é Natal, não foi Natal. E ela estava muito emocionada em estar aqui na cidade que ela sabia que se chamava quase o nome que ela ganhou do pai. Agora, Paulinho, você falou que é de Currais Novos, assim, gosta muito das suas raízes, mas eu diria que você também é um cidadão do mundo, porque você tem experiência em Angola, em São Paulo, em Natal, quer dizer, vamos falar um pouquinho também dessa experiência em outros locais. Bacana, eu sou formado aqui pela UFRN, né, tenho o maior orgulho disso. Comecei a minha carreira como repórter na TVU, como muita gente começa, é uma grande escola, aquela emissora. E depois eu fui aprovado numa seleção para a Editora Abril, para trabalhar na Editora Abril, fazer o curso Abril de jornalismo. Nunca um potiguar tinha ido, não sei se por falta de informação ou por medo de encarar aquela selva de pedra e tal. E eu fui fazer o curso na revista Veja, que é assim, amada e odiada na mesma proporção por todos os estudantes de jornalismo, como a gente sabe, né? Então foi assim, o que eu costumo dizer, o choque e a realidade de estar numa das maiores publicações do Brasil, podendo aprender com grandes profissionais que eu admirava muito, como leitor da revista, que eu sempre fui, desde cedo e tal. E aí, depois dessa experiência, eu comecei a rodar por algumas revistas da Editora Abril e ficava sempre pensando na TV, porque meu desejo de fazer jornalismo ficou muito dividido, sempre nisso, entre a TV e o impresso. E aí eu fiquei 8 anos na Editora Abril, passei pela Veja, pela revista Nova Escola, onde eu fiquei mais tempo, pela Ana Maria também, participei do lançamento da Gloss, que é uma revista feminina que fez muito sucesso na época, ainda faz, e passei também uma temporadazinha muito curta na Editora Globo, na revista Época, que é uma semanal concorrente da Veja, né? E aí em 2008 eu recebi um convite muito inusitado de um amigo para ir para a África, ajudar os angolanos a fazer o primeiro jornal de economia e finanças do país. Angola é um país extremamente parecido com o Brasil, eles são loucos pelo Brasil, adoram o Brasil, falam a língua portuguesa como a gente, e ao chegar lá eu me deparei com uma realidade assim, muito maluca, que era, o país não tinha faculdade de comunicação, porque eles passaram 30 anos numa guerra civil. A gente teve muita dificuldade em achar gente para fazer esse jornal, a gente praticamente teve que fazê-lo sozinho. E depois, as histórias de um país que passa por 30 anos de guerra, a gente nunca vai saber aqui como é no Brasil, graças a Deus, né? Para você ter uma ideia, na redação a gente esquecia um lápis, uma coisa que é muito comum, né? Uma caneta, você esquecer. No outro dia essa caneta tinha desaparecido porque os meninos estocavam canetas em casa. De repente, se a guerra ressurgisse, eles teriam uma caneta. Então foi muito maluco isso aí, porque é uma desconstrução daquilo que eu falava lá mais cedo em Ariano Suassuna, da questão das raças, né, da convivência das raças, e segundo a própria língua da Algisa. No livro eu coloquei um texto falando a confusão que é você se fazer entender lá, mesmo eles falando a língua portuguesa, né? Eu digo que nós não falamos a língua portuguesa, nós falamos brasileiro. E aí o jornal a gente fazia do nosso jeito brasileiro e no final do dia eles morriam de rir porque eles não entendiam completamente nada do que estava escrito, né? Eu vou dar só um exemplo. No dia da eleição de Barack Obama, a gente estava lá em 2008, imagine na África a alegria que não foi, né? Tem um negro como presidente do país mais poderoso do mundo. A avó dele mora no Quênia, que é perto de Angola. Nós mandamos um repórter para lá, para acompanhar a eleição na porta da casa dela, na verdade era uma fazenda. E na volta a gente disse, não, ele já tem condições de fazer sozinho a matéria, a capa, o título, vamos embora para casa. No dia seguinte, quando a gente chegou, a manchete que ele tinha dado era despique renhido. Para um brasileiro, essa expressão não significa nada, né? Mas despique renhido significa disputa acirrada, né? Se a gente tivesse colocado no nosso olhar brasileiro, talvez para eles não fizesse tanto sentido. Então foi muito bom essa vivência. E depois eu voltei para Natal, trabalhei em 2 emissoras de TV, o que me realizou demais, assim, muito, muito mesmo, porque eu acho que essa instantaneidade da TV, essa
forma muito rápida de acessar as pessoas e de dar uma informação tão instantânea quanto o rádio é maravilhosa, né? Você sabe muito bem, uma jornalista super experiente com televisão, e eu fico nessa divisão entre o jornal, a revista e a TV. Uma canção de amor pra você, uma canção querer dizer que você é tudo aquilo que imaginei para ter. Paulinho, agora vamos falar também, não podemos deixar, de Currais Novos. Sim. Você que é de Currais Novos, que mais eu falei que é um cidadão do mundo, mas preserva bem suas raízes, gosta. Mas o que é que um Currais Novense está fazendo aqui em pleno Rio Potengi? Adalgisa, existe uma história muito louca que dizem que quem é do sertão não gosta do mar, né? E quem é do mar não gosta do sertão. Eu fui um pouco romper essa tradição. Realmente, quando eu trago meus parentes para cá, eles só querem ficar um dia, 2 na praia, já voltam logo. Aquela coisa do banho bom é o banho de açude e tal. A água doce, né? Não gostam da água salgada. Mas enfim, nos anos 80, infelizmente, naquela época o nosso estado ainda não era muito desenvolvido, né? Quem queria estudar tinha que vir mais para a capital. E quando eu acabei lá o ensino fundamental, como se dizia, eu vim estudar na então ETFERN, né? Na Escola Técnica Federal, que hoje se chama IFRN. Hoje tem o IFRN lá, muito bom também. E aí eu me apaixonei por essa cidade, que eu acho que não precisa ninguém passar 2 dias ou 3 aqui para ver, né? Uma das primeiras vezes que eu vi o mar foi aqui na Praia da Redinha, uma tia me trouxe. Para mim foi uma sensação indescritível, que eu lembro até hoje, todas as vezes que eu venho aqui. E aí Natal passou a ser assim a minha cidade de adoção, a minha cidade adotiva. Todas essas vezes que eu saí, seja para São Paulo, seja para a África, eu passei uma temporadazinha nos Estados Unidos também, eu sempre tive Natal como meu porto seguro. Nunca esquecendo Currais Novos também. Eu fui lançar o livro agora lá na sexta-feira, foi uma emoção muito boa, porque as pessoas elas ficam felizes também com o fato de você não esquecer suas origens, né? Não esquecer suas raízes. Que eu acho que quem faz isso, esquece de onde é ou finge que é de um outro lugar, perde totalmente suas referências, sua originalidade. Em São Paulo, por exemplo, eu acredito que eu abri muito espaço por nunca ter mudado o sotaque, por nunca ter deixado de dizer que era daqui e tal. Então, assim, primeiro os meus editores me confiaram o Nordeste, né? Disseram, ó, então você vai escrever muito sobre a sua região, até porque as pessoas que não são de lá podem dizer bobagem, como às vezes dizia e tal. Então, isso me deixou sempre muito feliz também. Eu acho que a primeira vez que o nome de Currais Novos apareceu numa revista da Editora Abril, eu fiz questão de pesquisar isso, foi com uma reportagem que eu fiz com Canindé Soares lá em 2001, na Escola do Sertão. E aí depois todos os amigos passaram a achar esse nome engraçado, diferente, e aí sempre dava um jeito, né? Depois a Exame veio lá fazer matéria, a Você S.A. veio fazer matéria. As meninas da Ana Marcolina, Luciana Mamed, já emprestou muitas roupas que ela cria lá em Currais Novos para os editoriais de moda, da Nova, da Cláudia, da Marie Claire também. Então, quer dizer, é uma ponte que eu abri, eu acho, uma portazinha pequena que eu abri para falar da minha terra e que é bacana para todo mundo, né? E Natal, então, aí nem se fala, né? A divulgação que eu faço dessa cidade por e-mail, por fotos, todo fim de ano, assim, quando sempre dá, eu faço questão de que alguns amigos jornalistas venham para cá, fiquem na minha casa, porque é bem diferente de ficar num hotel, fazer esses passeios todos e sair todo mundo daqui encantado, fazendo essa boca a boca toda que é realmente da cidade. Isso mesmo. Eu tenho, por exemplo, uma grande amiga que ela tem assim um emprego dos sonhos de todo jornalista. Ela é correspondente da Globo News em Paris. E aí quando ela casou com um francês, me ligou dizendo, o que é que tem de bom para fazer aí? Eu disse, você não pode deixar de conhecer São Miguel do Gostoso, porque Pipa ela já conhecia, né? Então passou 2 dias aqui, passou 2 em São Miguel do Gostoso e resolveu passar mais uma semana desplanejando completamente as férias. Então todo mundo se apaixona, é maravilhoso, maravilhoso. E quais são os planos futuros? Olha, eu quero muito, e aí me mexi para isso, trabalhar como jornalista pelo menos até julho do ano que vem, só focado em Copa do Mundo, né? Eu acho que é uma oportunidade única para nós jornalistas entrar em contato com tantos profissionais de imprensa que virão para cá, né? Eu recebi um convite da BBC
lá de Londres, para ficar aqui em Natal, escrevendo sobre o que vai ser a Copa do Mundo aqui. Esse ano ainda não vai ter muita coisa, porque a gente não está na Copa das Confederações, né? Infelizmente, o estádio não ficou pronto, por essas coisas todas. Eu vou passar uma pequena temporada em São Paulo fazendo um treinamento, porque eles são extremamente exigentes, rigorosos. Eu estou meio enferrujado com o meu inglês também, tenho que dar uma melhorada, porque se escreve em inglês ou em português no site deles. E eu também quero muito fazer, de repente, alguma coisa com TV, voltada à TV para divulgar a cidade. Também. Eu acho que Natal vai viver uma oportunidade única o ano que vem. Os equipamentos que chegarão aqui, as transmissões todas, você vai muito acompanhar isso também, né? Vai nos deixar boquiabertos e a gente vai aprender muito com essa turma que vem aí, de fora para cá. Então o meu projeto é esse, é voltar a ser repórter, Adalgisa. Repórter mesmo de porta de estádio. Mas todo mundo, a gente que é repórter não deixa de ser. Não deixa de ser nunca, não deixa de ser nunca. Obrigadão. Imagine, eu que agradeço, viu? Foi maravilhosa. Eu acho... O cenário nem se fala. Agradeço muito a você, a equipe da técnica aqui da TV Assembleia. A TV Assembleia é muito assistida no interior. Quando eu fui falar lá do lançamento do meu livro, todo mundo em Currais Novas, em Caicó, ficou sabendo, em Açu também. Então, assim, parabéns pelo programa. Eu vejo sempre, eu acho que você está fazendo um material não só de qualidade técnica, mas humana, né? As histórias que você tem contado aí são maravilhosas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. A Sonia vai ficando por aqui. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Areias e pedras se encaixam na praia do Forte. O rio é tão grande, é norte, estrela dos magos. Coqueiral nas palhas, a luz de uma lua. E o farol, Mãe Luiz, uma luz que é tão sua.